Sexo e Destino, segunda parte, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 5. No entardecer do dia imediato, enquanto seguíamos de perto a crescente renovação íntima de Cláudio, que por algumas vezes já conseguira se entender com Agostinho, adquirindo mais amplos recursos de cultura espírita, a filha de Aracélia repousava sob o patrocínio de Moreira, que se reconfortava ao identificar o resultado compensador do próprio esforço. Ele mesmo agora compreendia que a moça se lhe afinava com mais segurança ao apoio fluídico e regozijava-se com isso. A providência divina abençoava o lavrador bisonho, propiciando-lhe a aventura de contemplar os grelos promissores das primeiras sementes do bem que ele plantava. Se algo distante do posto durante alguns minutos, a jovem cujo corpo espiritual se revestia de inexprimível suscetibilidade em vista do desgaste físico, passava a gemer, denotando sofrimento agravado, para calar-se em súbita acalmia, tão logo o sustentador retomasse a posição. Moreira sentia-se útil, orgulhava-se. Encontrava motivos para conversar conosco, permutando impressões. Solicitava esclarecimentos a fim de entrar em processos mais eficazes de auxílio. Adquirira interesse pelo trabalho. Assemelhava-se a um homem que houvesse debalde suspirado muito tempo pela condição de pai e, tendo achado uma criança, conseguira com ela ocupar o vazio do coração. Cláudio, ao seu turno, não se circunscrevia à própria transformação. Desdobrava-se por dispensar à filha todo o carinho e toda a assistência de que se via capaz. O facultativo amigo trouxera pela manhã um neurologista. Falou-se em modificação do tratamento e na consequente internação da menina numa casa de saúde em Botafogo. Entretanto, a peritonite desaconselhava a mudança rápida. Por essa razão, concordou-se na aplicação maciça de antibióticos até que a melhora esperada autorizasse a medida. O genitor não regateava cuidados nem desencorajava qualquer providência tendente a socorrê-la, custasse o que custasse. Chegada a noite, o irmão Félix veio até nós, após felicitar Moreira pela tarefa que realizava. Participou-nos a desencarnação de Dona Beatriz. A esposa de Nemésio desligara-se enfim do corpo que o câncer combalira. Verificada a estabilidade dos serviços em andamento, o instrutor convocou-nos a tomar-lhe o rumo na direção dos Torres. Seguimos. De jornada, conquanto discreto, desabafou-se. Preocupava-se com Marina, indispensável protegê-la contra a obsessão começante. Afastara-se Moreira, no entanto, permaneciam lá no pátio interno os arruaceiros e vampirizadores que ele contratara. Perseguidores gratuitos e infelizes que inevitavelmente trariam outros para tumultuar a vida mental da moça, comprometida pelo remorso. Os termos e a inflexão de voz do irmão Félix acentuavam-lhe a grandeza da alma. Ele não via na filha de Dona Márcia a jovem corrompida que nós mesmos, em alegações destituídas de qualquer malícia, não hesitávamos enquadrar nas linhas da prostituição, nem lhe conferia certificado de aviltamento nas ideias recônditas. Reportava-se a ela como quem menciona a terra nobre que a decídia do cultivador entrega à serpente. Marina, na conceituação dele, era uma filha de Deus, credora de veneração e ternura. Confiava nela, esperaria o futuro. Antes, porém, que as circunstâncias me exigissem algum pronunciamento, esbarramos com a moradia da família que a morte visitara. Entramos atentos.
lustres providos de luz intensa punham à mostra a reduzida assembleia que se habilitava ao velório. Aqui e ali, frases convencionais atiradas sem maior sentimento aos ouvidos do esposo e do filho da senhora desencarnada. Nemésio e Gilberto não entremostravam grande pesar nas fisionomias cansadas e impassíveis. A moléstia prolongada no reduto doméstico estragara-lhes a resistência para a representação de peças sociais mesmo singelas. Amarrotados pelas vigílias consecutivas, não ocultavam a própria desopressão. Referiam-se à morta no feitio de um viajor atormentado que de há muito deveria ter ancorado no porto do extremo refrigério. O invólucro abandonado por aquela alma boa e veneranda recolhia atenções especiais para apresentar-se no catafalco de luxo, ao passo que ela mesma, inconsciente, se asilava nos braços de irmãs afetuosas, sob o olhar comovido de Neves e de outros familiares em carinhoso desvelo. O irmão Félix, assumindo o comando, deu instruções. Beatriz se preparara laboriosamente para aquela hora. Seria conduzida com presteza à organização socorrista do plano espiritual no próprio rio, até que restaurasse as forças, de modo a seguir viagem. Tudo harmonia nas disposições traçadas. Entretanto, quando o triste retrato físico de Dona Beatriz foi trazido ao estrado de repouso que se lhe improvisara, Marina apareceu em pranto de compulsão. Chorava, tocada de dor sincera e inexprimível. Parecia, naquela reunião de etiqueta, a única pessoa ligada por laços de amor à piedosa dama que encerrava, calada e humilde, a derradeira página da existência naquela casa que a fortuna brilhantava. Ao fitar aquele corpo hirto, caiu de joelhos em lágrimas copiosas. Invejou aquela cujo último sorriso de complacência ali se estampava sereno, qual se estivesse satisfeita por deixá-la no lugar que ocupara durante anos ao pé de um esposo que a enganara sempre. Ah, Dona Beatriz, Dona Beatriz! As palavras soluçadas escapavam daquele peito juvenil como se quisessem traçar uma longa confissão. Acercamo-nos da moça no propósito de auxiliá-la. Entretanto, Félix considerou que o desafogo lhe faria bem. Marina, fatigada de insônia e desgastada pela ação dos obsessores que lhe exauriam as forças, sentia medo. Contemplava o envoltório desencarnado de Dona Beatriz através das lágrimas, refletindo nos segredos da morte e nos problemas da vida. Se a alma sobrevivia ao corpo, pensava inquieta, de certo que a senhora Torres vê-la-ia agora sem o mínimo subterfúgio. Certificar-se-ia de que ela fora ali não a enfermeira espontânea, e sim a mulher que lhe dominava o esposo e o filho. Atemorizada, rogava-lhe entendimento, perdão. Que diria aquela boca silenciosa para ela se pudesse falar depois de auscultar a verdade? Beatriz, porém, naquele instante, conduzida ao refazimento, jazia inacessível às complicações da sociedade terrestre. E em lugar dela era o próprio remorso que se alteava na imaginação, acusando. A mágoa da jovem provocava simpatia nos circunstantes e despertava, tanto em Nemésio quanto no filho, novos motivos de atração. Diante do choro pungente, ambos fitavam-na, enternecidos, exprimindo o reconhecimento nos olhos, cada qual desejando nela a companheira ideal para casamento próximo, sem a menor suspeita quanto às convicções um do outro. Naquela mesma noite, assinalei a falta de Dona Beatriz no ambiente caseiro. O afastamento da filha de Neves e dos amigos espirituais que lhe frequentavam a companhia
deixar a vivenda qual praça desarmada de quaisquer recursos que lhe garantissem a ordem. Transcorrido algum tempo sobre o velório em si, vagabundos desencarnados nele tiveram acesso livre. O nível dos pensamentos descambou para a conversação libertina. Nem mesmo a dignidade que a morte infundia ao recinto foi acatada. Relatos jocosos irromperam, suplementados pela chacota dos próprios anedotistas. Um dos presentes comentou, entusiasta, os espetáculos debochados que fora testemunha em recente viagem ao estrangeiro, suscitando o interesse de vampirizadores que ouviam as narrações, seduzidos pela tentação de repeti-los na versão deles próprios. Não contentes, por fim, com os licores aristocráticos, desde muito guardados nos armários da família, beberrões encarnados e desencarnados impeliram Nemésio à encomenda telefônica de vinhos e uísque, rapidamente gorgolejados por gargantas sequiosas. O irmão Félix, prevendo a leviandade, recomendara se aplicassem à matrona desencarnada recursos anestesiantes, a fim de que se lhe mantivessem o isolamento do licencioso festim, praticado em nome da solidariedade afetiva perante a morta. Os derradeiros afeiçoados de Beatriz, no plano espiritual, se retiraram discretos. E nós mesmos não tivemos outro recurso senão largar a residência alta madrugada depois do socorro a Marina, relegando os despojos da nobre senhora às grossas nuvens de emanações alcoólicas que instalavam por toda a habitação, atmosfera dificilmente respeitável. Somente no dia seguinte, acabados os funerais, voltei do hospital ao Ninho dos Torres, onde a filha de Cláudio se demorava. Telefonemas diversos entre mãe e filha examinavam a nova situação. Dona Márcia reclamava o regresso. Nemésio desejava que a secretária lhe amparasse a moradia. Ele próprio, em dado momento, chamou Dona Márcia pelo fio, solicitando-lhe concessões, que Marina permanecesse orientando as servidoras que lhe atendiam a casa. Mais algumas semanas e tudo se aclararia satisfatoriamente. A senhora Nogueira, honrada com a gentileza, não vacilava a confiar, aqueceu, lisonjeada, feliz. Em cada frase que o chefe lhe deitara de longe aos ouvidos, pressentia a aliança de Nogueiras e Torres pelo casamento entre os jovens. Marina, entretanto, explorada nas próprias energias pelos agentes da perturbação que Moreira lhe pespegara, definhava no leito, trancara-se no quarto. Doía-lhe a deslealdade que cultivara incessantemente diante da filha de Neves. Culpava-se pelo desastre que arruinara Marita, a quem não tinha coragem de visitar ou rever. Ela, que se vira até então vitoriosa em todas as partidas, sentia-se derrotada à feição do contendor arredado da arena pela própria imperícia. Chorava, ouvia vozes, declarava-se perseguida por vultos estranhos. Fugia de todos, enfadada, nervosa. Se recebia Nemésio ou Gilberto, caía em crise de pranto que os conselhos não removiam nem os medicamentos conseguiam sedar. Escoados 5 dias de apreensões, Nemésio telefonou para Dona Márcia com mais clareza, rogando-lhe permissão para o entendimento pessoal no Flamengo, na manhã seguinte. Informado de que o chefe da família Nogueira não poderia afastar-se do hospital, insistiu com a interlocutora para lhe acolhesse a visita. Marina andava abatida. Tencionava levá-la a Petrópolis, mudança de ares, renovação de paisagem. A menina tombara em prostração em face dos sacrifícios que lhe exigira a esposa morta. Pretendia homenagear-lhe a dedicação com a permanência de alguns dias no clima serrano, mas, para isso, estimaria ouvir a família fazer planos. Dona Márcia, aspirando a expor
respeitabilidade familiar, indagou se Gilberto iria também, como que temendo acumpliciar-se com alguma ligação indesejável e prematura entre os jovens. Nemésio, porém, apaixonado bastante pela moça, não era capaz de penetrar a sutileza da esposa de Cláudio, que assim se exprimia no intuito de fazer-se passar, diante dele, por severa guardiã das virtudes domésticas. E a senhora Nogueira, aguardando Gilberto para genro e ignorando a intimidade entre a filha e Torres, pai, não atinava em toda a extensão com aquele efusivo atestado de garantia moral que Nemésio automaticamente lhe oferecia, pedindo-lhe confiança. Estivesse tranquila, a moça seguiria exclusivamente com ele uma governanta, mais ninguém. Dona Márcia louvou a medida, agradeceu. Mesmo assim, a entrevista ficou marcada para o dia seguinte. No momento aprazado, acompanhamos Nemésio ao Flamengo, como quem estuda ingrediente perigoso antes de aditá-lo a processo curativo em andamento. A recepcionadora não esqueceu particularidade alguma do Bonton, à vista do luto em que os Torres haviam entrado. Enfeites discretos na sala, hortênsias azuis, conjunto de peças em roxo para o café. O negociante quedou agradavelmente surpreendido. Cumprimentando a anfitriã bem apessoada, no modelo de algodão transparente e suave, não sabia se a progenitora era uma segunda edição da filha ou se lhe cabia interpretar a filha por segunda edição dela. Comodamente sentados, a palestra começou pela troca de sentimentos recíprocos. Pêsames pela morte de Dona Beatriz, pesar diante do acidente ocorrido em Copacabana. Moléstia de Marita, cansaço de Marina. Devotamento de Cláudio pela filha hospitalizada. Elogio a parentes. Apontamentos ao redor da apertura da vida. Dona Márcia, com requintes de apresentação, comentava todos os assuntos propostos com aprumo de inteligência, otimismo irradiante, finura de trato. Nemésio, encantado, fumava e sorria, admirando-lhe a personalidade. Conversa vai, conversa vem, a viagem a Petrópolis surgiu à tona, e o diálogo mais vivo desenrolou-se entre aquela que o visitante esperava para a sogra e aquele com quem a interlocutora não contava para genro. A senhora descanse, recomendou Torres, eufórico. Marina seguirá em minha companhia, tudo em ordem. Creia que a mudança de ares e a terapêutica adequada. A pobrezinha merece repouso, excedeu-se em trabalho. Não tenho objeções, acentuou a genitora de Marina, estranhando o lume daqueles olhos percussientes que lhe investigavam as reações. No entanto, o senhor sabe, sou mãe. Além disso, tenho o marido ocupado com a outra filha que, apesar de adotiva, é para nós um pedaço do coração. Uma viagem, assim à pressa... Oh, mas não se preocupe, de modo algum. Afinal, não sou mais uma criança. Sim, mas o senhor compreende. Enquanto sua esposa estava de cama, a permanência de minha filha em sua casa era justa. Mas agora... Sei que Marina não se encontra no convívio de estranhos. O senhor, para nós, não é somente o diretor da firma em que ela trabalha. O senhor, para ela, é também um amigo, um protetor, um pai. Muito mais do que isso. A senhora Nogueira estremeceu. Que projetava dizer o entrevistador com semelhante afirmação diante das frases que articulara intencionalmente, reticenciosas, aguardando que ele lhe fornecesse alguma esperança positiva no enlace próximo dos filhos? Sem querer, tornou a refletir de escantilhão nas suspeitas de Cláudio. Os passeios e divertimentos do abastado comprador de imóveis com a menina, que ela admitira fossem apenas motivos de consolação para um velho sofrido, assumiram um aspecto inconfessável
que o marido lhe conferia? Muito mais do que isso. Aquelas palavras no tempero de ternura com que eram ditas viravam-lhe a cabeça. Acordavam-na para a realidade que nem de leve pressentia. Ainda assim, não se dispunha a acreditar. Impossível, impossível que Marina... Num átimo, empregou toda a sua curiosidade feminil no rico negociante, fisgando-o de alto a baixo. Excessivamente humana para não examinar o jogo em que se encontrava, sem conhecer exatamente a posição que lhe competia na defesa do próprio interesse, descobriu no viúvo que supusera arcaico e patriarcal atrativos marcantes, suscetíveis de impressionar favoravelmente qualquer moça desprevenida. Conhecia Gilberto em pessoa, classificando-o, aliás, como um rapaz notável. Entretanto, concluía ali que o velho ganharia do moço em qualquer torneio de sedução. Ela, que se orgulhava de experiências avantajadas em matéria de ligações afetivas, receava agora. Quis falar, inventando uma saída brilhante, mas engasgava-se. Os olhos, conquistadores na elegância daquele Brumel amadurecido e circunspecto, perturbavam-na. Tremeu, desconcertou-se. Nemésio sorriu, atribuindo-lhe a emoção ao contentamento de mãe que se garante quanto ao futuro da filha, e observou. A senhora não tem razões para afligir-se. Marina é credora de minha melhor consideração. Esteja convicta de que nestes 2 meses de trato diário ela vem desfrutando a maior liberdade em minha casa. É hoje dona de nossa absoluta intimidade. Estou certo de que a senhora é dama de nossa época, sem clausura e sem preconceitos. Não se agastará desse modo ao saber que Marina em meu lar faz o que quer, gasta o que quer, dorme onde quer, sem que ninguém a incomode. Dona Márcia escutou as alegações com deferência e inferiu que Nemésio lhe estimava a filha desinibida, liberta. Mesmo assim, ficou sem saber onde Torres, pai, diligenciava chegar, reportando-se à independência que Marina usufruía. Não lograva perceber em que situação o cavalheiro a desejava mais livre, se junto dele ou se junto do filho. Hábil o suficiente para não se arriscar a qualquer apreciação capaz de arruinar-lhe vantagens futuras, recompôs as energias, esboçou um sorriso brejeiro e falou afável. Bem, eu não tenho uma filha namorando no tempo dos mártires. No entanto, gostaria que o senhor fosse mais explícito. E deixando-a quase a estatelar-se de pasmo, Nemésio copiou a doçura de um menino e confessou-lhe o próprio romance. Amava-lhe a filha, aspirava o matrimônio. Enlutara-se, mas em breves semanas o tributo social desapareceria. Que ela, Dona Márcia, conservasse o segredo perante o marido. Rendera-se-lhe ao entendimento afetuoso e extravasara o coração, solicitando-lhe auxílio. Ante aqueles olhos dominados de assombro, que ele interpretava por júbilo materno, relacionou parte da fortuna que amontoara. Enumerou 6 dos melhores apartamentos que possuía, alugados em condições excelentes. Salientou os negócios da imobiliária, cujos lucros eram satisfatoriamente compensativos, embora manejasse capitais alheios a juros módicos para os empreendimentos de maior vulto. A senhora Nogueira sentia-se perplexa, esmagada. Não sabia em que pensar, se no inusitado da situação, se na sagacidade da filha. Reconhecia-se excedida em astúcia, atirada para trás. Em fração de segundos, imaginou a posição de Gilberto. Como estaria o rapaz arrebatado a outra? Mulher experiente, conquanto, por vezes, chegasse a conclusões tardias quanto ao esposo e à filha,
em matéria de inclinação e conduta, não se enganara sobre as ligações que Nemésio intentava esconder na conversação deleituosa. A inflexão apaixonada com que o viúvo esmaltava cada frase, no momento em que as flores no sepulcro da morta não haviam emurchecido, dispensava para ela quaisquer circunlóquios. Aquele homem lhe mencionava a filha, não na expectativa do admirador ingênuo, mas sim com a certeza do amante consolidado. A que estouvamentos se entregara Marina no lar dos Torres? Conjeturava inquieta. Se empolgara o próprio chefe, enredando-lhe o espírito nas teias de lamentável alucinação, que procedimento adotara perante o jovem, alterando-lhe os rumos? Inferindo, porém, que as qualidades de Nemésio com os cabedais financeiros de que se seguiam não era em seu conceito um partido para desprezar. Ouvia tudo, imobilizando um sorriso complacente no rosto. Quando se dispunha, no entanto, a mergulhar no assunto, o telefone chamou. A campainha valeu-lhe por desafogo. Intervalo providencial que lhe modificava o pensamento, conferindo-lhe tréguas para analisar os episódios em curso. Era o médico amigo em aviso confidencial. Satisfazendo-lhe a solicitação, formulada dias antes, participava-lhe a piora de Marita. Se desejasse vê-la com vida, não atrasasse a visita. Cláudio não compreendia a gravidade do problema e ainda sonhava com o reerguimento da moça. Entretanto, nele, clínico amadurecido, já não havia lugar à esperança. Reportou-se a peritonite, ao processo renal, a caquexia, as feridas que haviam surgido das contusões. Dona Márcia agradeceu e fez-se pálida, a tal ponto que Nemésio se viu forçado a correr de um lado para o outro, a fim de ampará-la. Inteirando-se do que ocorria, ofereceu-se para conduzi-la até o leito da filha. Explicou que usufruiria não somente a satisfação de acompanhá-la, como também aproveitaria o ensejo para cumprimentar a jovem acidentada e levar um abraço pessoal ao pai de Marina, que considerava antecipadamente um amigo e familiar. Assustada, aflita, a senhora Nogueira aceitou, e a breves instantes os dois se punham de automóvel a caminho do hospital, com as aparências de um casal elegante e feliz rolando sobre o asfalto para uma visita de cerimônia.